pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim quem me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. As pessoas que já foram ao encontro de Deus e particularmente se encontram no purgatório. Nós rezamos de uma forma muito especial pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, mas não só pelas pessoas que nos servem, que nos cercaram, nos comunicaram a sua vida também, mas por tantas pessoas espalhadas nesse mundo do nosso Deus que serviram ao Evangelho. Hoje, quando nós celebramos esta Santa Missa pelos finados, nós também fazemos uma afirmação de uma grande esperança, que é a fé na ressurreição dos mortos. Nós temos que dizer que às vezes não é muito certo, a última certeza que eu tenho é a morte. Mas se nós temos esta fé no Cristo, se nós temos esta fé em nosso Senhor, e já que Ele venceu a morte, nós devemos dizer que a última certeza que nós temos é que nós haveremos de viver a vida eterna, que nós participaremos da glória dos céus. A morte não é a palavra definitiva em nossa existência, porque o Senhor, na cruz, ressuscitando, Ele nos comunicou essa grande graça da ressurreição. Nós rezamos aqui no texto do Evangelho, nosso Senhor dizendo que eu o ressuscitarei no último dia. Será Ele mesmo que haverá de nos ressuscitar. Não será o outro. Ele haverá de nos comunicar a força dessa sua vitória sobre a morte. Nós cantamos e rezamos na igreja que o Cristo é o primogênito dentre os mortos. É a primícia, ele tem as primícias da ressurreição. E o Senhor ressuscitando, Ele abre as portas do céu para todos nós e para todos aqueles que também já foram ao encontro de Deus. Se não fosse essa vida que o Senhor nos deu na cruz, se não fosse a sua coragem de se entregar ao Pai, o seu sangue derramado na cruz e da sua vitória sobre a morte, nós não teríamos acesso ao Pai. Então, ao mesmo tempo que nós rezamos com tristeza a separação física dos nossos parentes, das pessoas que tanto amamos, ao mesmo tempo nós oramos com grande esperança que nós podemos seguir em frente, que haveremos de experimentar esta ressurreição. Mas o Senhor não nos diz que é Ele que haverá de nos ressuscitar. E como o Senhor haverá de nos ressuscitar? Então nós temos grandes graças para experimentar esta força da ressurreição do Senhor. A primeira grande graça que nós temos é o próprio Espírito Santo, que nos é comunicado através do batismo. É esse Espírito de Deus que nós recebemos, que haverá também de nos chamar para a vida eterna.
Que força impressionante esta que nós recebemos do batismo, essa força que nós recebemos da própria presença do Espírito Santo dentro de nós, que haverá de nos chamar para a ressurreição. Outra força que nós temos muito grande, que nós recebemos do Senhor, é a sua própria palavra. Quando Cristo curava o enfermo, até mesmo quando ele ressuscitava os mortos, ele estava dizendo, já antecipando, aquilo que um dia nós vamos experimentar. Todas as vezes também, quando alcançamos graça que cura em nossas vidas, essa graça já está dizendo que a palavra de Deus, através do seu Espírito, tem um poder sobre a nossa carne, sobre o nosso corpo, e que essa mesma palavra, esse mesmo Espírito, que nos puxará à presença de Deus. Hoje, no texto do Evangelho, nosso Senhor também nos fala dessa graça muito particular que nós temos, que é a Eucaristia, que é o pão do Senhor. A Eucaristia que nós recebemos no altar, ela está ligada diretamente à nossa ressurreição. E tanto assim que a igreja convida que quando a gente for comungar, a gente precisa fazer exame de consciência se nós podemos de fato nos aproximar do banquete do Senhor. O banquete, a Eucaristia do Senhor, nos convida à conversão. Eu mesmo, como padre, todas as vezes tenho que me preparar e tenho que caminhar e tenho que me esforçar, tenho que me converter para, dentro do possível, me apresentar o mais digno possível para receber o corpo do Senhor. É claro que ninguém é digno de receber o corpo do Cristo, mas é quando as palavras do centurião para o Senhor: Senhor, basta dizer uma palavra e meu servo será curado. Eu sou digno que entreis em minha morada, mas se disseres uma palavra, o meu servo será curado. É a palavra do Cristo que, pela sua misericórdia, nos dá condições para receber este alimento de vida eterna. Então, quando nós participamos da Eucaristia, de uma forma muito particular no domingo, nós estamos marcando nosso passo, nós estamos nos orientando para a vida eterna, para a ressurreição, para esse encontro com o Pai, para que nós também, quando nos apresentarmos diante dele, alcancemos a graça maravilhosa de participarmos do seu reino. Então, quando hoje nós escutamos este Evangelho, no dia de finados, nós também queremos lembrar tanto dos nossos irmãos que já partiram, que foram batizados, que escutaram a palavra de Deus e que participaram também do banquete do Senhor. Nós oramos para que essa palavra, esse mesmo Espírito Santo, a força da Eucaristia, possa comunicar a ressurreição aos nossos irmãos e amigos. Mas a ressurreição sempre é um grande mistério, porque normalmente nós não vamos na outra vida e voltamos para dizer como é que foi, como é que é. O Cristo disse que apenas um viu o Pai, ele viu o Pai. E ele tem condições de nos dizer sobre esse Pai e sobre a vida eterna. Então, nós precisamos, às vezes, rezar para criar essa firmeza na fé na ressurreição, porque a fé na ressurreição não é algo inventado para a gente poder viver de uma forma ou de outra. A ressurreição é promessa do Cristo. Eu o ressuscitarei, nós seremos ressuscitados pelo Cristo. É palavra do Filho de Deus. Como palavra do Filho de Deus, nós devemos ter muita fé e muita confiança, porque nós acompanhamos os Evangelhos. Quantas vezes nosso Senhor dizia que Ele estava fazendo aquele gesto para que as profecias fossem realizadas? É o testemunho que nós temos no Evangelho de Mateus. Constantemente, a vida do Senhor é comparada, contrastada com as profecias que tinham sido anunciadas para dizer que no Cristo
naquele homem estavam se cumprindo as profecias. Se nós olharmos para as profecias que se realizaram na morte do Cristo, no seu Calvário, na sua paixão, quantos textos falavam sobre aquele momento e que foram revelados pela morte do Senhor e pela sua ressurreição. Ora, o Cristo dizendo e confirmando e chamando a atenção para o cumprimento das profecias que tinham sido anunciadas pelos profetas e que se deveria ter atenção, quanto mais a sua palavra. Ali estava no profeta, mas alguém mais que um profeta. Ali não estava Moisés, mas alguém mais que Moisés. Ali não estava Elias, não estava Salomão, mas alguém mais que Elias e mais que Salomão. Se as palavras de Moisés profetizadas, se as palavras dos profetas profetizadas se realizaram nele, é sinal que nós podemos ter confiança que mais cedo ou mais tarde as palavras de Cristo e esta palavra que nós rezamos hoje, eu ressuscitarei no último dia, elas haverão de se cumprir plenamente em nossas vidas. Mas é o Cristo que é essa referência. É o Cristo que tem esse poder de nos ressuscitar a nós e aos nossos parentes. Nós precisamos ter atenção, ter carinho, ter amor, consideração, respeito para com aquilo que nós escutamos e ouvimos do Mestre. Porque suas palavras não são mentiras, suas palavras não são ilusões, sua palavra é a verdade que pode nos comunicar e que nos comunica a luz para alcançarmos a casa do Pai. Olhando para essas promessas do Senhor, que tantos também dos nossos irmãos escutaram, participando do corpo do Senhor, do seu sangue, do pão da vida eterna, nós queremos pedir a graça toda especial a Deus, em nome do seu Filho, para que todas aquelas pessoas pelas quais nós rezamos hoje, elas experimentem essa ressurreição e possam receber o perdão de Deus e participar plenamente da sua glória. Que cada um também de nós possa ser ressuscitado pelo Senhor um dia, e que nós, com os nossos familiares, nossos amigos, com a nossa paróquia, com a igreja inteira, nós possamos um dia escutar: vinde, bendito do meu Pai, vinde para o reino que foi preparado para ti desde toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.
Eucaristia e também beber da Eucaristia mais forças e luzes para a nossa vida cristã. É dito pela Igreja que a Eucaristia forma a comunidade. Exatamente dentro desse espírito de formação, todos os grupos são sempre convidados a parar as atividades para poder todo mundo se integrar às atividades paroquiais da Semana Eucarística. Também queria dizer que já amanhã nós vamos ter a felicidade de receber Dom Vasconcelos, que é bispo auxiliar da nossa arquidiocese. É pela primeira vez que ele vem aqui, e seria também maravilhoso que a gente pudesse prestigiar a presença amigo fraterno de Dom Vasconcelos, que de fato é um bispo muito aproximado do nosso. Bom, sobre algumas despesas que nós queremos fazer nesse final de ano. Nós estamos querendo fechar estes combogós da igreja e tanto por fora como por dentro vamos fazer o acabamento desses combogós. Eu queria dizer assim que nós na igreja temos muitas coisas para fazer a nível de construção mesmo material da nossa matriz, porque tem muitas coisas por serem terminadas, tanto aqui nessa parte, nesse espaço, como de trás. Então nós vamos fechar estes combogós e estamos pensando em colocar ar-condicionado nessa parte interna. E isso nós estamos prevendo até o final do ano. E nós já vamos iniciar esse fechamento dos combogós já a partir de segunda-feira. Mas a nossa despesa prevista é um pouco alta. A despesa prevista é de R$40.000. São 6 ar-condicionados, cada um custando R$5.000. É uma despesa um pouco alta. Mas nada que nós possamos fazer no prédio desse tamanho, gente, as despesas são pequenas. Qualquer coisa que a gente faça na nossa casa, menorzinha ou menor, sempre a despesa é alta, quanto mais um prédio como esse. Então, o que é que nós estamos pensando para poder arrecadar esse dinheiro? Essa rifa que nós estamos fazendo para a festa de Santa Luzia vai nos socorrer nessa reforma. Tanto o dinheiro que Santa Luzia nos ajuda aqui, como também o dinheiro da matriz já nos socorrido lá na capela de Santa Luzia. Então eu queria pedir encarecidamente que as pessoas se envolvessem na venda dessa rifa. Quem puder pegar na secretaria da igreja para nos ajudar a vender, para poder somar para o pagamento das despesas, a gente agradece. Eu entendo que nós temos muitas possibilidades dentro da nossa igreja se nós, de fato, nos envolvermos. Eu não quero dizer, mas todo mundo percebe, nós temos despesa na igreja. Não tem como a gente não fazer, porque, infelizmente, nós precisamos do dinheiro para poder pagar as despesas. Vocês acompanham que eu evito falar de dinheiro aqui dentro do possível. Mas para trabalhar na reforma, não tem como. Então, nós estamos querendo, através dessa rifa, o bazar que a gente quer promover esse final do ano, o cofre que está ao lado de Nossa Senhora das Graças, é para receber também doações para essa reforma. Uma ou outra pessoa, a nossa comunidade, tem mais condições que os demais e pode fazer doações mais volumosas. A gente também conta com as doações dos paroquianos que têm condições. Graças a Deus, sempre a gente tem recebido esse apoio ao longo da caminhada. Então, nesse final do ano, nós estamos com essa despesa prevista. Queria, antes de tudo, pedir orações para que a reforma pudesse acontecer em paz e que a gente pudesse não só orar, mas ver o que a gente pode fazer pelo êxito dessa reforma. E diz respeito a todos nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós,
e permaneça para sempre pela intercessão de Nossa Senhora e de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Uma feliz semana para